Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana de correção do nosso plano de estudo tutorado. Desta vez estamos na semana 2. Vamos lá? Atividade 1. Em um conversor catalítico usado em veículos automotores em seu cano de escape para redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é a combustão do monóxido de carbono, ou seja, o monóxido de carbono reagindo com o oxigênio, gerando dióxido de carbono. Sabendo-se que as entalpias das reações citadas abaixo são, então nós temos aí essa reação do carbono grafita mais oxigênio, novamente, são reações de combustão, gerando monóxido de carbono, onde a variação de entalpia é menos 26,4 quilocalorias, e a grafita reagindo novamente com oxigênio, gerando monóxido de carbono, onde agora a entalpia é menos 94,1 quilocal. Pode-se afirmar que a reação inicial e aí nós vamos marcar a opção correta, pessoal. Então vamos lá, olha, considerando a base, a definição, os conceitos da lei de Hess, nós vamos, digamos assim, manipular essas reações e os valores dessas entalpias que o exercício nos fornece a fim de chegar na equação, na reação inicial citada pelo exercício, ok? Então, primeiro aqui, pessoal, olha, vamos analisar aqui, olha. O monóxido de carbono, ele aparece nessa reação, que eu coloquei aqui para vocês, repetir ela, nos produtos, No entanto, na reação inicial, ele aparece nos reagentes, ok? Então, eu vou rearranjar, digamos assim, essa equação, eu vou inverter essa equação. Então, repare que eu inverti, onde eram produtos, agora são reagentes. Onde era reagente, agora é produto. Então, a nossa equação invertida ficou CO gerando carbono, grafita, mais oxigênio, ok? Lembrando que a variação de entalpia antes da inversão da equação era negativa, era menos 26,4 quilocal. Como nós invertemos a equação, nós também temos que inverter o sinal da entalpia, ok? O valor ainda da entalpia. Então, agora passa a ser mais 26,4 quilocal. Então, vamos seguir. Olha, o oxigênio na nossa equação inicial, na nossa reação inicial, ele aparece nos reagentes. Nesta outra equação, ele vai aparecer também nos reagentes. Então, aqui a gente não muda nada. A gente só repete a equação química, ok? Agora aqui, pessoal, olha, nós podemos, cortar esse carbono grafita, que ele aparece nos produtos, aí na primeira equação, com esse carbono grafita que aparece nos reagentes, porque as quantidades são as mesmas, em lados opostos da reação. Então, nós podemos cortar. E aí, nós vamos fazer o somatório agora dessas equações. Então, nós vamos ter, olha, 1 mol de monóxido de carbono, mais meio mol de oxigênio, ok? Gerando 1 mol de dióxido de carbono. Lembrando que nós não podemos cortar aqui nas nossas equações, o oxigênio, devido à diferente proporção que eles estão. Embora estejam de lados opostos, na primeira equação o oxigênio está no lado do produto, na segunda equação, o oxigênio está no lado dos reagentes? Ok, mas eles estão em diferentes proporções, então a gente não pode cortar. E sim, nós vamos fazer esse somatório, ok? E aí nós somamos, tivemos essa nova equação, que é a nossa equação, na verdade, inicial que o exercício nos deu, e agora aqui nós conseguimos calcular também a variação de entalpia dela, que no caso é menos 67,7, ou seja, é uma reação que libera energia, ou seja, que libera, é uma reação exotérmica, tá bom? Que libera 67,7 quilocal por mol. Portanto, nós vamos marcar a opção letra C. Atividade 2. O elemento químico tungstênio, W, que é o símbolo desse elemento químico, é muito utilizado em filamentos de lâmpadas incandescentes comuns. Quando ligado a elementos como carbono ou boro, forma substâncias quimicamente inertes e muito duras. O carboneto de tungstênio, WC, na forma sólida, muito utilizado em esmeres, lixas para metais, etc., pode ser obtido pela reação que nós estamos vendo aqui
no nosso slide. A partir das reações a seguir, calcule o ΔH de formação para o WC na forma sólida, dadas aí as nossas reações e os valores do ΔH de combustão de cada uma dessas reações. Pessoal, então vamos aqui repetir a nossa equação inicial, né, que é um mol de carbono grafite reagindo com um mol de tungstênio, gerando um mol de carbeto de tungstênio, ok? E vamos também aqui colocar as equações que o exercício nos forneceu com seus devidos valores de ΔH de combustão de cada um deles, ok? Então, como nós fizemos no exercício anterior, pessoal, nós vamos manipular, né, novamente essas equações e esses valores de entalpia de combustão a fim de chegarmos na equação inicial que o exercício nos deu. Então vamos lá, olha, onde o carbono grafite aparece nos reagentes, aqui nessas equações dadas pelo exercício. Olha, na equação do meio aí, então nós vamos repeti-la, apenas repetir. Repare que nada mudou, né? Inclusive o valor da entalpia continua o mesmo, menos 394 kJ por mol. Agora vamos reparar que o tungstênio, que aparece aí também nos reagentes, na nossa equação inicial, vamos ver onde aparece aqui nas equações que o exercício deu, nas reações que o exercício deu. Ele aparece aí na primeira equação, lá nos reagentes também. Então, nós vamos repetir aqui, nada mudando. Agora, por fim, vamos ver onde o carbeto de tungstênio aparece. Ele, na nossa equação inicial, na nossa reação inicial, está nos produtos. Então, nós vamos olhar aqui, olha, na equação fornecida pelo exercício, ele aparece lá nos reagentes. Não tem problema, nós vamos apenas inverter a equação e, obviamente, inverter também o sinal do ΔH de combustão, ok? Agora aqui, nós podemos cortar essas substâncias que aparecem, né, na mesma proporção nos reagentes e nos produtos aqui, fazer um somatório delas. Olha, podemos cortar aqui o oxigênio, né, que aparece aqui nessa proporção nos reagentes, sendo a mesma do produto, então nós vamos cortar. Podemos cortar também o dióxido de carbono, né? E agora nós vamos aqui cortar esse trióxido aqui também de tungstênio, ok? Então, aqui nós podemos fazer o nosso somatório agora. Olha, nós teremos então 1 mol de carbono grafite mais 1 mol de tungstênio, gerando 1 mol de carbeto de tungstênio, como na nossa equação inicial. Agora, aqui também nós temos o valor da nosso ΔH, que será menos 38 kcal por mol, ok? Portanto, nós vamos marcar a nossa resposta correta, a letra C. Atividade 3. Sabendo que os calores de combustão do enxofre monocíclico e de enxofre rômbico são, respectivamente, menos 297,2 kJ por mol e menos 296,8 kJ por mol, calcule a variação de entalpia na transformação de 1 mol de enxofre rômbico em enxofre monocíclico. E aí nós temos essas equações fornecidas pelo exercício, tanto do enxofre monocíclico como do enxofre rômbico e seus valores de entalpia, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui, calcular, né, a variação de entalpia na transformação de 1 mol de enxofre rômbico em enxofre monocíclico. Então, vamos lá. Olha, vamos repetir aqui, né, a equação onde nós temos o enxofre rômbico nos reagentes, ok? Então, nós temos aqui esta equação. Agora, nós vamos repetir aqui a equação onde aparece o enxofre monocíclico, ok? Então, aqui nós temos ele, lembrando que nós teremos que inverter, né, essa equação, uma vez que a nossa equação inicial está pedindo o enxofre monocíclico nos produtos e a equação, o enxofre monocíclico, está nos reagentes. Então, nós vamos novamente inverter, invertendo também o valor do ΔH, ok? Sendo assim, nós podemos cortar aqui esse gás oxigênio no reagente com o gás oxigênio que aparece no produto e também o dióxido de enxofre aqui, ok? Então, agora nós podemos fazer esse somatório, chegando assim na nossa equação inicial. E agora aqui,
logicamente, também, através desse somatório, nós encontramos o valor da entalpia desta reação, que é mais 0,4 kcal por mol, ou seja, é uma reação endotérmica. 4. Dadas as equações termoquímicas, grafite reagindo com oxigênio gerando dióxido de carbono, com ΔH igual a menos 393,3 kJ, e carbono diamante reagindo com oxigênio gerando dióxido de carbono, com ΔH igual a menos 395,2 kJ, calcule a variação da entalpia da transformação carbono-grafite gerando carbono-diamante. Então, nós reparamos aí, pessoal, que as equações fornecidas pelo exercício são reações de combustão, não é mesmo? Então, vamos lá, pessoal, olha, vamos repetir aí a equação onde nós temos o carbono-grafite nos reagentes. Então, está aqui, nós repetimos a equação com seu valor de ΔH também. E agora, nós vamos colocar aqui, repetir na equação que aparece o carbono-diamante. Lembrando que nós estamos calculando a variação da entalpia da transformação carbono-grafite gerando carbono-diamante. Ou seja, o carbono-diamante agora está nos produtos. Lá na equação dada fornecida, né, pelo exercício, o carbono-diamante se encontra nos reagentes. Então, nós temos que inverter essa equação, ok? Invertendo também o sinal, né, do valor de entalpia, ok? Agora aqui, nós conseguimos, então, cortar o oxigênio presente nos reagentes com o oxigênio presente nos produtos, ok? Também o dióxido de carbono lá nos produtos, na primeira equação, cortando com ele aqui nos reagentes. Então, nós vamos fazer esse somatório. Nós temos, então, a nossa equação inicial, carbono-grafite gerando carbono-diamante. E agora também temos o valor desta entalpia que o exercício nos pediu no comando, que é mais 1,9 kJ. Trata-se de uma equação, de uma reação, portanto, endotérmica. 5. Na estratosfera, os CFCs provenientes dos propelentes de aerosol e o gás oxigênio, o O2, absorvem radiação alfa de alta energia e produzem, respectivamente, os átomos de cloro, que têm efeito catalítico para remover o ozônio, e átomos de oxigênio. Sejam dadas as seguintes equações termoquímicas a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, nós temos aqui as nossas equações termoquímicas com seus devidos valores, né, da entalpia. E aí seguimos o exercício. O valor da variação de entalpia ΔH em kcal para a reação de remoção do ozônio, representado pela equação abaixo, é igual a... E aí nós vamos marcar a opção correta. Então, nós queremos chegar nessa equação. Ozônio, que é o O3, reagindo com oxigênio, gerando gás carbônico, ok? Então, nós vamos aqui, pessoal, onde analisar essas equações termoquímicas dadas pelo exercício, analisar aqui. O nosso O2, né, ele aparece aqui nos reagentes, diferente dessa equação aí, O3 mais oxigênio gerando dióxido, gerando gás carbônico, ok? Então, nós teremos que inverter essa equação, tá bom? Invertendo a equação, nós invertemos também o sinal do valor do ΔH dessa equação. Então, nós temos aqui agora o ΔH igual a menos 64. E aí agora nós vamos analisar o ozônio. Olha, o ozônio aparece também nos reagentes, portanto, nós não vamos mudar nada, apenas repetir a equação. Agora aqui nós podemos cortar, né, as substâncias que apareçam em iguais proporções, né, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, nós cortamos aqui o ClO e cortamos também o cloro, ok? E agora nós conseguimos então fazer o somatório, chegando à equação que nos foi dada no exercício. O3 gasoso mais oxigênio gasoso gerando o gás carbônico. Desculpa, o gás oxigênio, ok? Com a variação de entalpia igual a menos 94. Portanto, nós vamos marcar aqui a opção A, menos 94. Trata de uma equação, de uma reação exotérmica. Então é isso, chegamos ao final de mais uma semana de correção do nosso plano de estudo tutorado, volume 4, semana 2. Um forte abraço e até a próxima!